trazer um senhor bafo aqui com ele, Leandro Rezende. Gente, o ex-chefe da Receita Federal, o homem que comunica a Bolsonaro, segundo o Bolsonaro disse no depoimento da Polícia Federal, que, olha, tem umas joias aí valiosas presas no aeroporto de Guarulhos e que vai, e que liga, e que tenta coagir, segundo as investigações, os auditores da Receita que travaram as joias sauditas aqui no aeroporto de Guarulhos. Ele hoje, num clima que a fonte que me comunicou que ele tinha saído descreveu como insustentável, pediu demissão. Só que aí a Receita falou, não, querido, agora não. Ele é funcionário de carreira, ele é auditor da Receita. A Receita virou e falou, não, meu bem, agora não dá não, né? Agora você está respondendo processo e você vai esperar aqui. Porque, Leandro, se for condenado, ele pode ser impedido de fazer contratação com órgão público, atuar para a empresa que tenha contrato com órgão público e pode, inclusive, ser, digamos, afastado do serviço público, a bem do serviço público, por um período determinado. Então, assim, a saída neste momento seria uma maneira de tentar evitar o avanço dessas investigações que podem levar a uma punição. E foi por isso que a Receita falou, não, você fica, você vai ficar até a gente terminar de investigar. E tudo no mesmo dia, Dani. Essa exoneração do Júlio César Vieira Gomes, que assume ali a Secretaria da Receita Federal em 2021, né, ali já depois do governo Bolsonaro ter tido uma série de problemas com o comando da Receita, desde 2019, primeiro ano da gestão que o governo Bolsonaro travou batalhas com a Receita no Rio de Janeiro, por exemplo, trocou superintendente, gerou repúdio da própria Receita, a coisa foi avançando até a gente chegar nesse episódio das joias, né, que até voltando a conversar com algumas fontes hoje me lembraram, né? Foi o ápice, o uso do maquinário da Receita para tentar liberar as joias de 16 milhões e meio de reais a pedido do governo federal, de uma maneira geral, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi o ápice dessa gestão errática do Bolsonaro na Receita. E o Júlio César Vieira Gomes, ele foi esse personagem, um auditor que não tinha grandes postos de chefia na sua carreira da Receita Federal, que chega nessa posição de comando e age ele próprio para tentar pressionar os auditores, os delegados da aduana, né, delegados alfandegários do aeroporto de Guarulhos a liberar essas joias. E aí o Diário Oficial de hoje, 10 de abril, traz ali uma publicação que menciona esse pedido de exoneração do Júlio César Vieira Gomes, um pedido que foi feito há alguns dias, na semana passada, mas só foi publicado hoje. A gente está vendo ali, 5 de abril de 2022, só saiu publicado hoje por conta do feriado, dos trâmites internos, mas só foi publicado hoje no Diário Oficial. Ato contínuo, o atual secretário, né, o Robinson Barreirinhas, ele faz uma portaria anulando esse pedido de exoneração, né? Também saiu hoje, dia 10 de abril, e considera, aí a gente está vendo exatamente o trecho do Diário Oficial de hoje, que anula esse pedido de exoneração e ele diz, considerando a supremacia do interesse público, as peculiaridades do caso do Júlio César Vieira Gomes e o fato de estar em curso no âmbito da CGU, uma investigação preliminar sumária. Então, o que a gente tem aqui? Pelas atitudes que tomou no comando da Receita Federal, pelo que fez para tentar liberar as joias de 16 milhões e meio de reais, o Júlio César Vieira Gomes ele é alvo de um procedimento na Controladoria Geral da União, que investiga outros agentes públicos que tenham participado ali dessas tentativas do governo anterior de liberar essas joias ali do aeroporto. Então, essa investigação preliminar sumária, ela vai tramitar na CGU e há ainda a possibilidade de que seja aberta uma outra investigação contra ele na Receita Federal, que pode levar à expulsão dele do órgão. A gente tem essa investigação na CGU, mas nada impede, pelo que eu apurei, de que a própria Receita, depois dessa investigação, faça uma própria para expulsar ele de vez dos quadros da Receita Federal. Isso é algo que a gente trouxe aqui, essa discussão e como a Receita internamente enxerga no Júlio César um problema. A gente trouxe isso aqui no 360 há exatamente um mês. Então, o que a gente tem? Um mês depois, ele se movimentando para tentar sair dos quadros da Receita e se livrar um pouco de um problema, mas o atual secretário da Receita dizendo que não, que ele não pode sair da Receita
Receita agora, porque está sendo alvo de uma investigação preliminar. E eu acho que é importante deixar claro que não é que querem muito que ele fique por lá, não. Querem levar o caso até o final, porque, deixa eu até pegar aqui a mensagem que eu recebi da fonte mais cedo. Olha só como a fonte escreve, né? Júlio César pediu exoneração do cargo de auditor. Situação dele estava insustentável na Receita Federal. Portaria já publicada. E aí, a fonte ainda especula, né, se onde é que ele ia trabalhar depois, se para, por exemplo, um escritório tributarista, o cara que foi chefe da Receita pode ganhar muito dinheiro fazendo isso. Agora, o Leandro, o que fica claro é que o clima interno no órgão das pessoas, e detalhe, tá? Essa fonte aqui não é fonte de governo, não, tá? É fonte da entidade de Estado. O que fica muito claro é que a situação para ele dentro do órgão, para esse ex-chefe da Receita, é muito ruim. Lembrando que ele é visto internamente como alguém ligado exclusivamente a Flávio Bolsonaro e que isso foi sempre um detonador de críticas ao trabalho dele lá. Ele que é visto pelos colegas como alguém que politizou a atuação da Receita Federal, o que acabou se provando verdadeiro sob algum aspecto no qual ele possa ter maior ou menor responsabilidade, quando você vê que jornalistas, artistas de esquerda tiveram suas contas devassadas sob os olhos deste personagem. 2 pontos aí, Dani. Os funcionários do aeroporto de Guarulhos encaminharam ao Ministério da Fazenda uma representação, quando estoura o caso das joias, uma representação listando vários episódios dessa conduta muito condenada dentro da Receita do Júlio César Vieira Gomes. Esse é um ponto, né? Isso já está nas mãos das instâncias ali, dos corregedores da Controladoria Geral da União, dessa apuração interna. E do que ele é acusado pelos seus pares, né? O que eles estão ali falando sobre a conduta do ex-chefe da Receita durante o governo Bolsonaro, que ele vai ser alvo, né? Que essa investigação preliminar ela vai evoluir por um processo administrativo disciplinar pelo valimento do cargo. O valimento do cargo é o seguinte: ele usou o seu posto, que é o de secretário da Receita, para praticar algo que é vedado pela legislação ou pela moralidade administrativa, com o objetivo de obter uma vantagem para uma outra pessoa, no caso, seria ali o ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante destacar que tanto eu como a Renata, a gente tentou ali falar com o Júlio César Vieira Gomes, o espaço, claro, está aberto para que ele se posicione, mas é isso, o entendimento ali interno da Receita é de que ele será alvo de um processo por valimento do cargo, e até uma fonte me explicou que esse é o tipo de procedimento disciplinar que mais tira auditores dos quadros da Receita, quando alguém usa da sua prerrogativa de função, né, para tentar tomar uma vantagem para si ou para outra pessoa, Dani.